Você já ouviu a expressão "a cobra vai fumar"? Pois é, ela surgiu de um momento decisivo da nossa história. Durante a Segunda Guerra Mundial, muita gente dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Mas não só entramos, como nossos soldados, os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, protagonizaram uma das batalhas mais heróicas do conflito, a tomada de Monte Castelo. Hoje, vamos mergulhar nos detalhes dessa operação que provou ao mundo o valor e a coragem do soldado brasileiro. Prepare-se para conhecer a história de como a cobra realmente fumou. Estamos no final de 1944, no norte da Itália. Os aliados avançam para libertar o país do domínio nazista, mas encontram uma barreira quase intransponível. A linha gótica era uma rede de fortificações alemãs que se estendia por centenas de quilômetros nos Montes Apeninos. E no meio dessa linha, como um guardião implacável, estava o Monte Castelo. Não era apenas uma montanha alta, era um ponto estratégico que dava aos alemães uma visão privilegiada de todo o vale. De lá de cima, eles controlavam cada movimento aliado, transformando qualquer tentativa de avanço em um verdadeiro massacre. Para os pracinhas brasileiros, muitos dos quais nunca tinham visto neve na vida, o desafio era monumental. O inverno italiano de 1944 foi um dos mais rigorosos em décadas. As temperaturas caíam abaixo de zero. A neve cobria tudo e a lama espessa prendia homens e equipamentos. Imagine avançar por uma encosta íngreme, sem cobertura, sob o fogo constante de metralhadoras MG-42, conhecidas como a Serra de Hitler, e ainda ter que se preocupar com campos minados escondidos sob a neve. Esse era o cenário que nossos soldados enfrentaram. Antes da vitória, o caminho foi marcado por muito sofrimento. A FIB participou de 3 ataques fracassados a Monte Castelo entre novembro e dezembro de 1944. A falta de apoio aéreo adequado em alguns momentos, a dificuldade de coordenação com as tropas americanas e a brutal eficiência da defesa alemã resultaram em centenas de baixas. Cada tentativa frustrada aumentava o desgaste físico e, principalmente, o emocional. Os soldados viam seus companheiros caindo, e a sensação de impotência diante da montanha parecia insuperável. O moral da tropa estava abalado. Era preciso uma nova estratégia, uma nova esperança. Depois de meses de tentativas frustradas e perdas dolorosas, o comando aliado decidiu que era hora de uma abordagem diferente. Fevereiro de 1945 chegou, e com ele um plano ousado e meticulosamente coordenado entre a FB e a experiente 10ª Divisão de Montanha dos Estados Unidos. Uma tropa de elite especializada em combate em terreno alpino. A ideia era realizar um ataque em pinça, uma manobra clássica para cercar e sobrecarregar o inimigo. O plano, batizado de Operação Anchor, foi colocado em prática na madrugada do dia 21 de fevereiro. Enquanto os americanos lançavam um ataque feroz ao vizinho Monte Belvedere, a principal função deles era neutralizar a artilharia alemã que castigava o flanco dos brasileiros, ao distrair e ocupar essa força inimiga. Eles abriram uma janela de oportunidade para a FIB, com o flanco mais seguro. Os batalhões brasileiros puderam finalmente iniciar a subida direta e frontal ao temido Monte Castelo. A artilharia brasileira teve um papel fundamental. Em vez de um bombardeio aleatório, os artilheiros realizaram o que se chama de fogo de barragem rolante. Eles disparavam com precisão cirúrgica contra os ninhos de metralhadoras e casamatas alemãs, criando uma cortina de fumaça e explosões que avançava poucos metros à frente da infantaria. Isso cegava temporariamente os alemães e dava aos pracinhas segundos preciosos para correr, buscar cobertura e avançar, metro a metro, pela encosta
traiçoeira. Era uma dança mortal e sincronizada entre a artilharia e a infantaria. O combate foi brutal. Foram cerca de 12 horas de luta intensa, corpo a corpo. Os soldados brasileiros, usando baionetas, granadas e muita coragem, avançaram sob fogo cerrado. Eles lutaram com uma determinação que surpreendeu a todos, inclusive os próprios alemães, veteranos da Frente Oriental. Pelotão por pelotão, os pracinhas foram conquistando o terreno, limpando as trincheiras e silenciando as metralhadoras inimigas, uma a uma. Finalmente, por volta das 17h30 daquele dia 21 de fevereiro de 1945, o topo de Monte Castelo foi alcançado. A bandeira do Brasil foi hasteada no cume, um símbolo poderoso de que o impossível havia sido feito. A vitória não foi apenas militar, foi moral. Ela provou que o soldado brasileiro, muitas vezes visto com desconfiança e até certo preconceito por alguns oficiais aliados, era tão capaz e valente quanto qualquer outro. Eles eram homens que saíram de um país tropical, sem experiência em guerra moderna ou em climas extremos, e superaram os melhores soldados do exército alemão em seu próprio terreno. A tomada de Monte Castelo não foi um evento isolado. Ela foi a chave que abriu a porta para o colapso de toda a linha gótica naquela região. Com a queda da montanha, o caminho para o Vale do Pó estava livre. Nas semanas seguintes, a FIB continuou seu avanço, participando de outras batalhas importantes, como a de Montese e a rendição de uma divisão alemã inteira em Fornovo de Taro. A vitória em Monte Castelo foi o ponto de virada que consolidou a reputação da Força Expedicionária Brasileira. O custo da vitória, no entanto, foi alto. Ao longo de todas as tentativas de tomar a montanha, mais de 100 brasileiros perderam a vida e centenas ficaram feridos. Cada nome representa uma família que perdeu um filho, um pai, um irmão. O sacrifício desses homens não pode ser esquecido. Eles lutaram e morreram longe de casa por um ideal de liberdade contra a tirania do nazifascismo. O legado da Batalha de Monte Castelo é imenso. Internamente, a vitória se tornou um símbolo de orgulho nacional, unindo o país em torno de seus heróis. A imagem do Brasil como uma nação que lutou ativamente pela democracia no maior conflito da história foi consolidada. O lema "A cobra fumou" deixou de ser uma piada e se tornou um emblema de honra e resiliência. Hoje, a memória desses bravos soldados é preservada no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, o Monumento aos Pracinhas, no Rio de Janeiro. E lá na Itália, nas pequenas cidades ao redor de Monte Castelo, a gratidão pelos libertadores brasileiros ainda está viva. Os moradores locais cuidam dos cemitérios e memoriais e passam de geração em geração as histórias dos pracinhas que vieram de tão longe para lhes devolver a liberdade. A história da Batalha de Monte Castelo é mais do que um relato de guerra. É uma lição sobre superação, coragem e o sacrifício de uma geração que garantiu que a cobra não apenas fumasse, mas que o fizesse em nome da liberdade. Obrigado por assistir e por nos ajudar a manter viva a memória dos nossos heróis. Se você gostou deste vídeo e quer conhecer mais histórias incríveis do Brasil, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!